Bem-vindo a mais um programa, a mais um Cast Fé. Eu sou Vitória Clemente e é um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Já quero te pedir para nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok como Web Rádio Promessa Viva. Então vai lá, corre, se inscreve. Nós também estamos no TikTok, viu? Uma plataforma mais atual, mais recente. Lá nós lançamos todos os nossos cortes dos nossos programas. Então, não esqueça de passar no TikTok também. Aproveita que você já está entrando aqui, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Clica aí no botãozinho de inscreva-se, ative o sininho para você receber todas as notificações. Assim que o nosso programa começar, você vai ser avisado, certo? E também no canto da tela vai estar aparecendo um QR Code, onde você pode colocar a câmera do seu celular e estar baixando o nosso aplicativo para ouvir o nosso programa também. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial e já quero não perder tempo e passar já a palavra para ela, Ivani Oliveira. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse programa. Desde o início tenho acompanhado. Tem tido, assim, participantes, convidados maravilhosos. E quem não assistiu os anteriores, a gente já convida para assistir, porque estão muito, muito bons. E eu espero poder cooperar com o melhor aqui, principalmente para o crescimento, né, de quem está nos ouvindo nessa tarde. Uhum. Assim como você disse que os outros convidados foram ótimos e super especiais, a gente convidou também você por ser ótima e super especial. E a gente acredita que a sua vida tem muito a acrescentar na nossa vida também, na vida de quem está em casa assistindo, né? Sua vida, as coisas que Deus fez com você, que Deus falou com você, sua trajetória até aqui. Com certeza nós iremos aprender muito. Amém. Eu tô aqui hoje para aprender, para conhecer ela um pouquinho e também para aprender, né, sobre o que Deus fez na sua vida. E vamos começar já assim. Eu quero que você se apresente, né? Com certeza alguém que está em casa ainda não conhece você. E aí você pode se apresentar e a gente vai prosseguindo. Ok, então Ivani Oliveira, sou casada com o pastor Robson, tenho 2 filhos lindos, incríveis, maravilhosos. Eu sempre digo, eu sei que eu tenho essa carinha de menina, né? Não tenho carinha de mãe, mas sou mãe. O menino de 9 anos, o João, e a Radassa de 8 anos. Nós estamos ali com a responsabilidade de 3 igrejas em São Cristóvão. E, para a glória de Deus, tem sido maravilhoso, né? A gente sabe que na trajetória pastoral existem seus altos e baixos, né? Tudo é luta na vida do crente, né? Ô, Jesus! Mas o bom é que Jesus está junto. É difícil a vida do crente. Sim. Mas Jesus está junto, né? Nessa caminhada. Hoje sou integrante do Ministério Jovem Geral, né? Fica um alô aí, galerinha do Jovem Geral. Já estamos quase chegando no final da gestão, né? Foi um desafio lançado para mim, porque a gente sempre está ali na igreja local e a gente nunca sabe o que vai acontecer depois, né? Uhum. E depois do regional, né, quando eu assumi o RUMAP, pensei assim, não, agora eu vou sentar, vou descansar. Eu acho que a Alexandre está pensando a mesma coisa. Enfim, né, Alexandre? Aí, pastorzão. A gente sempre pensa isso, entendeu? A gente vai dar uma descansada depois que acabar aqui. Só que os planos de Deus, eles são outros, né? A gente nunca sabe o que Deus está pensando. Porque Deus, ele é assim, né? Ele só revela quando quer. E aí Deus me trouxe esse desafio de fazer parte do MJ Geral. Tem sido um desafio muito bom, né? Eu tenho aprendido bastante sobre o direcionamento da juventude num grau diferente do que eu já estava ali mais habituada, né? E tem sido muito mais de aprendizado, na verdade. E eu acredito que tudo que a gente aprende hoje é porque Deus, ele vai ter algo amanhã para que a gente possa colocar em prática, né? Tenho formação em psicanálise e hoje estou estudando pedagogia, né? Porque pretendo chegar à neurociência, com fé em Deus. Em nome de Jesus. Então, hoje eu estou cursando a pedagogia. Por enquanto, eu acho que é isso. Ivani, muito bom. É interessante isso que você falou, né? De que Deus, às vezes, nos leva a lugares que a gente nunca pensou, né? Quantas vezes a gente tá ali na nossa igreja local
e acha que Deus já está fazendo muito pela gente, né? Mas, como você mesmo disse, os planos que Deus tem para nós são muito maiores e mais altos que os nossos, né? E aí Deus nos leva a lugares realmente que estão nos planos dele, né? Verdade. Às vezes nem nos nossos, mas no coração dele pra gente. Muito bom. Eu quero que você me conte um pouco como começou seu ministério, sua vida na igreja, na verdade, né? Você é cristã desde berço. Isso é uma coisa que as pessoas que estão assistindo em casa sempre gostam de saber, conhecer um pouco como que as pessoas se converteram, se já são cristãs de berço, como que começou sua vida com Jesus, sua vida na igreja mesmo. Então, gostaria de conhecer um pouco, que eu ainda não sei da sua história. Eu, quando fiz o programa com o pastor Alexandre, gostei muito de saber que ele começou a contar que foi batizado no Espírito Santo com 4 anos. Ai, e que tal. lindo. Aí eu disse, gente, como é bom conhecer a história das pessoas, né? Que às vezes Verdade. Deus já começa agindo ali desde pequeno. E aí eu disse, não, sempre agora nos programas eu quero trazer isso. Quero que as pessoas contem um pouco da sua história, como conheceram Jesus. Então, gostaria que você falasse um pouco disso também pra gente. Tá bom? Senta aí, gente. Vamos passar Senta alguns que lá vem dias história. conversando aqui. Então, né? Vamos lá, vamos conseguir dar uma resumida aqui. Aos 4 anos, eu entrei na Testemunha de Jeová. Eita, Comecei já com começa. A história dela já começa boa. Entrei em Testemunha de Jeová. Como eu já sabia ler, escrever, eu ganhei um livro, meu livro de histórias bíblicas. E eu me encantei pelo livro, né? Criança ali na época, muito desenho, muita imagem, muita coisa. E os tutores, né? As pessoas a família que me acompanhava, acabou meio que ganhando todo mundo lá em casa, né? Só ficou meu irmão mais velho e meu pai, que sempre foram teimosos. E aí a gente começou a participar lá do Testemunhas de Jeová. Com 6 anos eu já estava na rua, né? Falando, pregando, tudo que eu já tinha aprendido. Quando eu fiz 13 anos, estou resumindo bem resumido, gente, porque a trajetória é grande. Quando eu fiz 13 anos, eu participava de um teatro de rua, lá da cidade. Uhum. E o pastor Cícero, né, hoje em memória, ele ficou sabendo. Só que eu era prima, não sou da gente, ela não morreu. Desculpa, Tânia. Eu sou prima da Tânia, que já era da Promessa. E conversando ali com a Tânia falou, né? Minha prima, ela faz teatro, não sei o quê, né? Porque o pastor queria colocar uns teatrinhos, né? Começando. Naquela época, o teatro era uma coisa meio espantosa ainda na igreja, né? Mas o pastor já queria dar uma inseridinha ali, um teatrinho aqui, um teatrinho ali. E falou assim, fala com ela para ela dar uns treinos aqui com a galera. Então, vamos lá. Fui dar uns treinos com a galera. Eu não esqueço nunca, foi a Mulher Adúltera, a peça, né? Eita. E aí a gente foi lá. E nesse negócio de ir para dar um grau com a galera, para ensinar, falar e tal, né? Eu fui gostando, fui ficando, só que aí eu entrei na batalha espiritual. Porque à medida que eu ia, né? Eu comecei assim, pela manhã, no sábado, para a igreja, para a Promessa, e à tarde eu continuava indo para o Salão do Reino. Só que as coisas começaram a descasar. Né? Tava um choque, na verdade. Muito grande. E eu fiquei assim, cara, eu aprendi a vida toda que esse povo tá errado, né? Como é que esse povo agora tá dizendo que Jesus é Deus e ele é no mesmo patamar de Jeová? Tem alguma coisa errada aí nessa história. E eu comecei a questionar os anciãos lá da Testemunha de Jeová e fui repreendida, obviamente, até porque eu não podia nem pisar na Promessa, né? Sendo de lá. Mas eu não conseguia mais não ir, porque eu queria saber quem estava falando a verdade, né? Eu queria saber o que está certo. Está certo o que eles estão falando lá ou o que eles estão falando aqui? E eu lembro que eu levantei uma vez e eu fiz um questionamento a respeito disso e meio que gerou um burburinho ali na igreja, né? Daí o pastor Cícero me chamou no canto e falou assim, olha, Ivani, a partir de hoje, tudo que você tiver dúvida, você vai chegar e você vai anotar. À tarde a gente vai conversar. Então, nós passamos 1 ano conversando. Tirando dúvidas. Tirando dúvidas. 1 ano tirando dúvidas. Aos 14 anos, ele já estava para sair de lá. E ele falou assim, olha, todos os que entraram com você já vão batizar. E eu queria muito sair daqui e deixar você batizado. Mas eu ainda não acreditava, sabe? Eu consegui acreditar na pessoalidade do Espírito Santo. Acreditar que ele era uma pessoa que pensava, que sentia, né? Ele não era aquela força ativa que eu achava que era.
mas eu não conseguia aceitar a divindade de Jesus, né? E aí, quando a gente vai para o princípio bíblico, a gente compreende, né? Porque a gente só vai ao Pai se for por Cristo. Uhum. Então, a batalha maior foi aí, né, para mim. E nesse 1 ano, eu fiquei doente, eu fiquei internada, os médicos não sabiam o que era. Depois, eles questionaram muito minha mãe. Minha mãe falou, não, ela vai muito para a igreja. É igreja, escola, porque essa é a minha vida. E o médico falou, você não vai mais para a igreja, você não vai mais para a escola. Oxi. Pelo menos por um tempo. Ele passou um atestado de 1 mês e pouco para não ir, mas eu não conseguia. Então, eu saía, eu me arrumava e saía escondida da minha mãe. E ia para a igreja, porque eu queria entender, eu queria saber. E aí, na quinta-feira, o batismo seria no dia 27 de junho de 2000 não, gente, 1997. Por isso que eu não estava achando a data. 1997. 27 de junho de 1997. E eu fiquei assim, poxa, todo mundo vai batizar, né? Menos eu. Falei, mas eu não vou batizar porque eu não acredito ainda, né? E aí, quando foi na quinta-feira anterior ao sábado do batismo, eu resolvi fazer a minha primeira oração da vida, assim, para Jesus, né? E no banheiro, em silêncio, eu conversei com ele, eu falei assim, o Senhor é Deus de verdade, igualzinho ao Jeová. Não é um Deus que eu acreditava, né? Ele é um Deus. Não, igualzinho ao Jeová, o Deus eterno, supremo. Então, o Senhor me diz hoje, porque se não disser, eu saio da igreja. Fui ousada, né? Eu saio. Mas ele sabia que era real. Eu ia sair, porque não ia rolar. Você já estava decidida, igreja. né? Eu estava decidida. Não ia rolar ficar lá na igreja sem acreditar, sem ter a mesma fé, sem compartilhar da mesma fé, da mesma esperança, né? E também eu não conseguiria mais voltar para o outro, porque muita coisa já tinha sido desfeita, assim, eu já não acreditava mais, né? E aí eu meio que estava perdida aí na história, né? E eu lembro, assim, como hoje, quando eu cheguei na porta da igreja, minhas pernas tremiam muito e eu ficava com medo de entrar. Ao mesmo tempo eu queria, e eu queria voltar, e eu queria entrar, eu queria voltar, eu queria entrar, e fiquei naquela. E a minha mãe veio de lá do banco, ela pegou a minha mão e falou assim, entre, minha filha, você não veio buscar uma resposta? Eita, Deus começou a falar daí, porque minha mãe não pronto. sabia da oração. Meu Deus! E aí eu entrei e eu segurava muito forte no banco, muito forte. E o pastor Cícero, ele iniciou a oração. E quando ele iniciou a oração, assim, o fogo caiu, né? Nossa, foi lindo, foi maravilhoso esse dia. O fogo caiu, assim, todo mundo ali, sabe? No poder de Deus, falando em línguas, aquela coisa linda, interpretação de línguas e tudo. E eu só observando, né? E aí o pastor Cícero veio, colocou a mão na minha cabeça. Aí ele só falou assim, ó, a resposta chegou. E saiu. E aí, quando ele saiu, eu senti uma mão muito gostosa, muito até de arrepio. Eu também. Muito linda, muito gostosa, assim, sabe? Sobre a minha cabeça, fazendo a declaração de que ele era Deus, de que eu não precisava me preocupar, que ele tinha grandes planos na minha vida, e que os planos traçados por eles iam ser cumpridos, que eu não ficasse ansiosa, angustiada, que ele estava me libertando de todas as mentiras, todas as falsidades e tal. E foi incrível. E eu lembro que eu gritava muito, muito. Olha, até hoje. Ai, meu Deus, é muito massa, muito emocionante. E eu ficava assim... eu lembro que eu gritei muito, de muita angústia. Muita angústia. Sabe, porque na hora caiu a ficha assim, tipo... Cara, desde os 6 anos, eu passei até os 13. Então, eu passei 7 anos ensinando uma coisa, acreditando que aquilo era verdade. Então, quantas pessoas não ouviram, né? E quantas pessoas não acreditaram? E ali eu estava sendo liberta daquilo e eu estava recebendo de Deus a verdade, ouvindo diretamente do Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho. E então aquilo me deu uma angústia pelo que eu tinha feito antes, apesar de ter sido na ignorância, na inocência, mas querendo ou não, você pensa nas pessoas, né, que ouviram. E depois foi aquele alívio, né? Aquela coisa gostosa, aquele alívio bom, aquele negócio doce. E aí no domingo, ou no sábado, né, eu fui, batizei. Batizou. E no dia 27 de julho do mesmo ano, então exatamente um mês, eu fui batizada no Espírito Santo. Meu Deus! A gente foi na casa de uma irmã que estava enferma, e lá Deus agiu de maneira grandiosa, né, numa ação de cura, um milagre de cura sobre a vida dela.
E naquele momento, ali, bem no momento de êxtase, assim, de alegria pela cura da irmã, né? Eu fui envolvida ali pelo Espírito Santo. Fica aí. Eu sou estabanada, viu, gente? Sou estabanada. E fui envolvida ali pelo Espírito Santo, né? E fui batizada. E a partir dali, só glória, irmã. Só glória. Só glória. Eu já a partir dali, né? Eu já ministrei. Na outra semana, eu já estava para ministrar a palavra. Foi 5 minutos só de pregação. Então, assim, se você está começando, não tem problema você pregar 5, 10, 15 minutinhos só não, tá, gente? Não se prenda ao tempo, só pregue. Eu preguei 5 minutinhos, até hoje eu não sei o que eu preguei. Foi muito nervoso. Mas de lá para cá, graças a Deus, o Senhor tem feito coisas grandiosas através da minha vida. Graças a Deus. E na minha vida, né? E aí eu acredito que hoje você também já tem essa necessidade, né? De falar de Jesus para as pessoas. Anunciar a verdade. Sim, sim. Pelo fato de que talvez você passou algum tempo da sua vida anunciando uma coisa que, na verdade... Você sente sede, Isso. né? Então, assim, depois que eu descobri, de fato, assim, aquilo que o homem... Pô, 1 ano, né? O bichinho ali. Mas Deus é bom demais, ele tem a recompensa. 1 ano ali, né? Então, aquilo que o homem não conseguiu fazer, né? O próprio Deus veio e fez. Então, seria ingratidão da minha parte se eu não me levantasse para falar a verdade depois de ter falado tanta mentira. Então, meu coração ardia, assim. Eu saía com os pastores para falar, para pregar o evangelho. Passei a assumir o Ministério de Crianças, depois o Ministério de Adolescentes, depois o Ministério de Jovens. E daí só trabalhando na obra de Deus, né, sem parar. E todo o meu foco sempre foi muito evangelístico, né? Até hoje, assim, todo o meu foco é evangelístico. Se você vai apresentar uma peça de teatro, cara, é evangelístico. Não adianta você se preparar tanto para apresentar para os irmãos ali na igreja. Os irmãos da igreja têm que se juntar, sair na rua e apresentar lá fora. Ganhar vidas, né? Exatamente. Então, tudo tem que ter um objetivo de pregar o evangelho, falar da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a triunidade, ela é incrível, mas o impacto maior para mim é Jesus. Né? O Pai sabe, não te amo menos, tá, Pai? O Espírito sabe, não te amo menos, mas existe um impacto, uma força maior em relação a Jesus Cristo, né? Porque o Pai, eu já acreditava no Pai. O Espírito, eu não tive dificuldade de acreditar na personalidade dele, né? Nem na divindade, na realidade. Mas Jesus Cristo, sim. Então, quando eu penso em Jesus, quando eu falo em Jesus, isso é transformador para mim, sempre, todos os dias. Não há como sair mais disso, graças a Deus, né? E é o que transforma mesmo a vida das pessoas, né? Porque se você perguntar hoje em dia para qualquer pessoa, você acredita em Deus? Todo mundo, acredito, né? Todo mundo acredita em Deus, né? Mas ser transformado por Jesus é outra coisa, é outra história, né? Quando você reconhece o sacrifício que ele fez, e não é todo mundo que sabe disso. Então, acho que é isso que a gente tem que levar, né, para as pessoas. Olha, existe alguém, né, que te ama, que fez isso por você, que morreu na cruz por você, que entregou sua vida. E muitas pessoas não têm noção disso, né? Isso. Conhece o Deus um Deus que criou todas as coisas e é soberano, mas só. E o melhor de tudo, ele é Deus. Jesus é Deus, continua, né? Como diz o credo, né? Ele é Deus verdadeiro de verdadeiro Deus. Ivani, você falando aí que começou... Esse tempo todo você ainda continuou na igreja, né? Não saiu mais da igreja. Eu tive um momento na vida que eu botei um pezinho pra fora, mas deixa eu contar por que foi. Tem um motivo. Teve um motivo, assim. Depois de ter ouvido falar tanto de Jesus, a pessoa vai dizer assim, mas teve algum motivo mais forte do que Jesus? Não foi um motivo mais forte do que Jesus. Foi uma fraqueza maior em mim. Né? Eu passei uma decepção amorosa, enfim, né? Adolescente. Uma decepção amorosa. Só que foi uma coisa muito... foi tão forte, assim, né? Porque houve atos de violência e tal. E eu fiquei pensando, na hora ali, né? Como esses atos, eles aconteceram dentro da igreja, você tem a ideia assim, a igreja é a casa de Deus, né? Hoje a gente entende o templo de uma forma até diferente, né? Hoje a gente entende o templo como local de reunião em que a igreja se reúne para adorar. Mas, naquele momento ali, era a casa de Deus, Deus morava ali, né? Era a ideia que a gente tinha. Então, eu tinha essa ideia, Deus mora na igreja. Quando eu saio de casa, eu vou encontrar com Deus que mora na igreja. E eu tinha aulas de violão lá e tudo mais, né? Então, quando aconteceu lá na igreja,
Eu fiquei assim, tipo, pô, Deus não tá na igreja? Então, por que ele deixou as coisas acontecerem desse jeito, né? Por que ele deixou isso acontecer aqui dentro? E eu me senti, ao mesmo tempo, com raiva, irada, envergonhada, chateada, decepcionada. Foi um misto muito grande. E eu fiquei com vergonha de voltar à igreja, né? Terminei o relacionamento, né? Óbvio. E fiquei com vergonha de voltar à igreja porque eu me sentia culpada pelo que tinha acontecido, né? Depois a gente entende que não é culpa nossa, né? É culpa de quem agrediu. Mas eu me sentia culpada. Eu achava assim, não, eu não tenho dignidade mais para entrar na presença de Deus, né? E aí eu não fui, fiquei um tempinho fora, de alguns meses, porque eu não resisti. Mas assim, Mas não Deus... foi algo que você chegou a se desviar, nem nada assim, não, né? Cara, assim, o que a gente entende por desvio, né? Tipo, sair definitivamente e aprontar todas, né, poucas e boas. Não cheguei a fazer isso. Eu cheguei a não ir mais para a igreja por um tempo, mas Deus, ele tinha os planos dele, né? E alguns meses depois, num certo dia, teve um culto na casa da minha tia. E eu fui lá, minha mãe, vamos, eu morrendo de vergonha da igreja, né? Eu falei, não vou não, mas eu fui. Quando eu fui, eu fiquei atrás da porta, né? Fiquei meio escondidinha ali atrás da porta, tal. Rolou o culto, aquela coisa toda, gostosa, taranã, taranã. E aí o pastor Milton, na época, hoje também em memória, deixou todo mundo embora. Depois de todo mundo embora, Deus revelou pra ele, você acredita? Deus revelou pra ele que eu tava atrás da porta. Deus, viu? E aí o pastor Milton foi lá e bateu assim na porta. Falou assim, pode sair que todo mundo já foi embora. Eita, Nossa, meu Deus do céu. Eu morri de vergonha. Eu tinha 18 anos. Tinha 18 anos. E aí eu fiquei morta de vergonha. E o pastor me chamou e conversou comigo, me deu muito conselho. E ele abriu a Bíblia no Salmo 121. Leva os olhos para os montes e onde me virá o socorro. Ele falou assim, eu não sei o que está acontecendo com você, porque até pouco tempo atrás ninguém sabia. Fica quieto. Até pouco tempo atrás ninguém sabia, né, o que tinha acontecido. Mas ele sabia que tinha acontecido alguma coisa, né? Até porque Deus, ele... né? Eu acho que Deus deu a ficha completa. Mas ele não quis falar. E aí ele falou assim, olha, aqui está o salmo. Quando você olha para os montes, de onde vem seu socorro? A Bíblia diz que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, independente do que tenha acontecido com você, tudo que Deus quer é uma resposta, de sim ou não, para tudo que ele já te falou antes. E aí ele colocou um S, colocou um N. E me deu a Bíblia de presente. E ele falou assim, se você disser sim, você marca um X no S. Se você disser não, você marca um X no N. Mas é assim, é sim para sempre e não para sempre. E eu chorei muito, 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 muito nesse dia. E eu fiz a minha oração de reconciliação com Deus. Ali depois que o pastor saiu, fui para casa, fiz a minha reconciliação com o Senhor. E voltei para nunca mais, né? Marcou o S. Marquei o S. O sim para sempre. E aí, assim, para você, jovem, né, que está nos ouvindo hoje, muitas vezes, tem muita coisa na vida que nos decepciona, né? Tem muita coisa que a gente muitas vezes para e pensa assim, não podia ter acontecido comigo, né? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, por que está acontecendo isso comigo? E aí, assim, pela experiência que eu passei, a questão não é Deus. A questão é como você reage ao que acontece. Né? A minha reação, ela foi uma reação negativa, ela foi uma reação ruim, e eu tive consequências ruins. Mas quando você reage, você entende que as coisas aqui nessa terra acontecem, que as aflições vêm, os problemas, as dificuldades vêm, e que o homem é mau por natureza, e que Deus, ele não força o homem a fazer a maldade. Mas por causa da maldade do homem, a gente sofre. Então, a gente entende que existe alguém para quem correr, né? Hoje, se fosse hoje, eu entenderia isso. Hoje eu sei, existe alguém para quem correr. Existe Deus, existe o Pai. Quando eu sofro um ato de violência por parte do homem, eu tenho um ato de amor por parte de Deus. Então, ele vem, ele me abraça, ele me afaga, ele me aperta. E é isso, né? E é isso. Toma um gole de água. E é isso, né? Então, eu deixo isso para você. Da mesma forma que Deus, ele foi comigo naquele momento e ele me resgatou, Deus, ele continua com a mão estendida para você. Volta pro braço do Pai se você saiu, viu? Amém. Ivani, você lá no começo falou que começou a trabalhar com crianças, depois com jovens, Isso. E hoje é o seu principal público, né? É trabalhar com jovens. Então eu queria saber como que você descobriu esse seu chamado para trabalhar com jovens, porque você
é tão jovem, né? Já tem um vínculo tão bom com esse público, né? Já é da turma mesmo, já é dentro deles, já faz parte deles. Então, como que você descobriu esse chamado assim, que você queria trabalhar com jovens, que você foi chamado para isso? Então, eu comecei tomando conta ali de crianças, né, na igreja local, depois adolescentes, e daí eu já fui ficando com um grupo de teatro, grupo de coreografia, né, e comecei a entender que era isso que nossa, que alegrava meu coração. Então, quando eu via uma adolescente, né, uma menina precisando de ajuda, de apoio, de conselho, eu estava lá, eu ia, eu acompanhava, né, fazia o discipulado. Eu não sabia que era discipulado na época, Mas né? já estava fazendo, sem saber. Mas já estava fazendo discipulado ali. Então, foi um processo, assim, natural, né? Depois, chegando nas igrejas, eu auxiliei o pastor Christian ali na igreja em Santos Dumont, e lá uma galera muito jovem, né? Nossa, foi muito bom. Então, assim, eu consegui entender que aquela era a minha identificação, né? Mas, é como eu falei, foi esse processo natural, assim. Eu não fiquei ali esperando entender qual era o meu chamado. Eu só fui fazendo, eu só fui trabalhando, e naquilo que agradava, assim, deixava o meu coração feliz, eu ia fazendo, né? Então, eu fazia de tudo um pouco, na verdade. Mas a chama ardeu mais, né, em relação à juventude, aos adolescentes, principalmente essa galerinha mais adolescente, né? Hoje eu consigo trabalhar muito bem, graças a Deus e para a glória do Senhor, né? Com essa galerinha jovem casados, até por ser casada, então já muda, né? Fica diferente a forma de ver, de pensar em relação a eles. Então, eu já consigo trabalhar com eles também. E foi assim que aconteceu. Né? Às vezes a gente fica tão angustiado procurando, ai, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Eu queria tanto saber, por que Deus está me chamando? Só vai fazendo, cara, só vai trabalhando, vai dando o seu melhor, servindo, e o resto Deus vai encaminhando. É no caminho que a gente acha o propósito, né? Exatamente. Isso aí. E aí, olha, você está agora no MJ Geral, né? Para quem não conhece, é o Ministério Jovem Geral da nossa igreja. E ela mora aqui em São Cristóvão, né? Aracaju. E o MJ é em São Paulo. Isso. Olha só. Ela é integrante do MJ Geral, é mãe, é casada, né? 2 filhos. Como que você consegue conciliar isso tudo? Às vezes eu fico meio doida. Como que você faz para dar conta? Porque... Às vezes dá uns bugs na cabeça, mas enfim. Eu sou hiperativa, né? Por natureza. Então, a hiperatividade ajuda muito. Então, assim, se de repente você tem um filho hiperativo, não acho que isso é defeito, não. Por ser hiperativa, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo ficar parada. Então, o trabalho na obra de Deus, ele me ajuda muito nessa questão, né? Porque tem tanto trabalho na obra, tanto trabalho, que não tem como você ficar ocioso, né? Não dá. E aí, assim, mas eu tenho todo um processo de uma agenda, né? Então, é tudo organizadinho, agendado. No domingo, eu já faço minha agenda semanal, e aí por isso que eu consigo dar conta. Então, lá na minha agenda tem o horário de levantar, toda a rotina com as crianças, né? Eu sou a professora de reforço deles. Também. Então, tem o horário de reforço, aí tem horário para lavar prato, tem horário para tudo. Se eu não conseguir colocar no horário, eu não consigo dar conta, porque a minha mente ela é muito bagunçada, né? Aí fica tudo louco, assim. Então, eu tenho que fazer tudo bem organizadinho ali, de acordo com o que está na agenda. Se uma coisa sai do lugar ali, eu já fico meio louca, já fico meio perdida. E aí, eu coloco tudo. Então, tem reunião do Ministério Jovem Geral. A gente faz online, né? Graças a Deus, ao Senhor, pela tecnologia. Então, a gente faz online. Então, ali já vai para a minha agenda. Tal dia, tal hora, tem a reunião. Eu tenho reunião com o Ministério Jovem Local. Primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja. E aí, então, 3 igrejas, meu Deus. Tudo é muito, muito certinho ali dentro da agenda para poder dar conta das coisas, né? E senão, eu não consigo dar conta, porque eu fico louca, assim. Se você chegar na minha casa e você ver meu escritório, é tudo bagunçado. Cara, não tem nada organizadinho. Por quê?
É a minha cabeça que é assim. Ela funciona desse jeito. Então, se você chegar... A minha mãe chegava pra arrumar e eu ficava assim, e agora? Onde é que tá as coisas, né? Tava tudo empilhadinho. Mas Você se encontrava na sua bagunça. Você se encontra na sua bagunça. É porque eu tenho uma mente desordenada. Eu tenho uma cabeça muito desordenada. Então, pra conseguir dar conta de forma ordenada, eu tenho essa agenda semanal. Uhum. E é engraçado porque muita gente que tá em casa pode, assim, achar que é fraco ou pequeno porque não consegue dar conta de tudo, né? Mas, assim, a gente não dá conta de tudo. Sempre eu acho que vai ter uma coisa ou outra que vai escapar, né? Porque as pessoas, eu não vou conseguir fazer tal coisa porque eu sou mãe, porque eu tenho filhos, porque eu tenho que cuidar da casa, e porque eu trabalho fora, e porque é complicado. Mas dá para organizar, né? Você pode organizar. Se você não, por exemplo, os trabalhos da igreja, quais são os dias que você faz? Que dia você pode parar para pensar assim, hoje eu posso dar um estudo. A gente pensa muito no sábado, só que o sábado é um dia só, né? Uhum. Então, não dá para encher o sábado de coisas. Então, você pode pensar no meio da semana. Será que eu não poderia passar um estudo bíblico? Eu não posso acompanhar um jovem, um amigo, um colega? O que eu posso fazer no meio da semana que, de repente, no final de semana não dá? O que eu posso fazer no final de semana que, de repente, na semana não dá? E você organizar tudo direitinho, né? Também não quero abarcar o mundo com os seus braços, né? Pelo amor de Deus. Faça aquilo que dá dentro da sua limitação. Mas também não use isso como justificativa de preguiça, né? Porque, às vezes, a gente usa, assim, tudo que a gente tem de ocupação para justificar que a gente não tem tempo. Quando, na verdade, a questão do tempo é uma organização nossa, né? A gente precisa encontrar tempo para as coisas, porque as coisas não estão dando tempo para a gente, né? É verdade. Então, rola dessa forma. Dá para organizar, dá para pensar, dá para fazer as coisas acontecerem, né? Eu estava conversando um dia desse com a galerinha, e o pessoal falando assim, porque tem TCC, porque tem faculdade, porque tem vestibular, porque tem Enem, porque tem isso, porque tem aquilo, tá. Eu falei, gente, sério, beleza. Tem tudo isso aí. Mas também tem Cristo, mas também tem igreja, mas também tem reino. E como é que isso está entrando na sua agenda? Como é que você está conseguindo organizar isso? Questão de prioridade, né? O que você está priorizando na sua vida? Quando você prioriza, você encontra tempo para isso, né? E isso é uma questão muito séria. Porque na maioria das vezes a gente dá tempo às outras coisas. Mas a gente não dá tempo às coisas de Deus, né? E se tem muito que a galerinha jovem é uma galera irresponsável. Mas não é. Eu trabalho com jovem, já tenho o quê? Desde os meus 15 anos, né? Eu tenho 39 hoje. Eu sei, não parece. Eu tenho 39. Então, já tem um tempinho nessa caminhada e é perceptível. Eu tinha 15, eu era um adolescente irresponsável. Então, eu entendo que a juventude é responsável, que eles têm potencial. A Bíblia fala que a força está no jovem. E essa força é para fazer, é para ir, né? É para dar resultado. Então, a gente não pode encher de justificativa. Eu não disse que eu sou trabalhada. Então, a gente não pode encher de justificativa, de desculpas, né? E dizer assim, não, porque eu tenho uma carreira para seguir. Todo mundo tem. Achou que eu não tinha? Também tinha, né? Eu também tinha meus sonhos, também tinha meus objetivos, mas eu priorizei a vontade de Deus. E muitas coisas que eu pensei não era o que Deus queria. E se eu tivesse concluído, acredito que hoje, talvez eu não estivesse na casa do Senhor. Então, como é que você prioriza o seu tempo? Como é que você prioriza a sua agenda? Né? O que é que você tem colocado aí? E eu acredito que se você conseguir pensar e focar nisso, você consegue se organizar e ter tempo para todas as coisas que você planejou. Olha aí, gente. Dica para vocês. Estão atarefados, que tem muita coisa para fazer. Dá tempo para fazer tudo. Porque a gente está num mundo corrido, hein? É verdade. Meu Deus. Ivani, você também citou no começo que trabalha com psicanálise, né? Isso. Tem formação em psicanálise. Agora a gente vai entrar no mundo que eu gosto. Vamos lá. Fala um pouco sobre isso, porque é diferente da psicologia, não sei. Como que é o seu trabalho dentro da psicanálise? A psicanálise, ela está inserida na psicologia, né? A psicologia estuda a psicanálise. Até então, a psicanálise ela é uma formação à parte, né? Ela não tem o CRP, ela está inserida na CLT, né? Então, eu estou ali dentro das leis trabalhistas. Diferente da CRP, né? Que é aquele número de registro ali do Conselho Regional de Psicologia. Mas
tanto a psicanálise quanto a psicologia, elas trabalham com a psicoterapia, né? E aí existem várias abordagens terapêuticas. Hoje, no momento, eu estou trabalhando com a TCC, né? Que é a terapia cognitiva comportamental. Então, nessa terapia, a gente trabalha o direcionamento da pessoa, né, do indivíduo, em relação à mudança de comportamento. As pessoas que chegam até nós são pessoas que geralmente têm pensamentos muito negativos sobre ela, né? Então, e esses pensamentos que levam a certo tipo de comportamento. Então, exemplo, a pessoa chega e ela pensa sobre ela que ela é uma fracassada, que ela não consegue fazer nada de certo, que tudo que ela faz é de errado, né? Que ela é boa, que ela é broca, que ela é isso e aquilo. Então, isso gera um comportamento de rejeição, né? Então, gera um comportamento de tristeza, de frustração, e de baixa autoestima. E esses comportamentos, eles podem levar a uma depressão, a crise de ansiedade, né? Então, a gente trabalha pensamentos que geram sentimentos. Então, como esses pensamentos eles são formados? Eles são formados a partir de alguns contextos. Contexto cultural, social, familiar, né? Que forma essa identidade. Então, aquilo que aconteceu, que vem acontecendo na vida da pessoa, que faz ela pensar daquela forma. A psicanálise, ela também tem uma outra abordagem, que é uma abordagem mais profunda, que vai a partir da infância. Então, assim... Eu queria fazer isso aí um dia. Então, essa abordagem que vai a partir da infância. Corta. Essa abordagem a partir da infância, o indivíduo ele vem, né, a partir da análise pessoal, ali da conversa, e o terapeuta ele vai detectando algumas situações que não fazem parte daquilo que é presente. Então, o que é presente é um resultado do que já aconteceu. Então, a gente começa a fazer um retrospecto, né? Então, vamos começar a trabalhar um pouco como foi a infância, como foi a gestação da sua mãe, né? O que aconteceu naquele período, também. Porque pode influenciar. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Muitas coisas que a gente vive hoje, conflitos que a gente tem hoje, podem ser decorrentes de coisas que aconteceram lá... Isso, lá atrás, ainda no ventre. Isso, ainda nossa! No ventre, né? Alguns traumas. Quando a criança, ela tá ali gestacionando, né? Quando a mãe está gestacionando a criança, ela consegue ter a percepção, né? Ela consegue sentir. Então, se a mãe está triste, a criança consegue sentir, ela consegue ter a percepção da tristeza. Quando a gente chega à fase de compreensão das coisas, a gente tem uma percepção parecida. Então, muita coisa que às vezes acontecem gera sentimentos em nós, né? Uma percepção de sentimentos que a gente já tinha antes, né? Daquelas sensações que a gente já teve antes. Então, a gente consegue identificar o que é medo, o que é tristeza, o que é dor. Né? Então, a partir desse tipo de análise, né? Então, a gente vai começando a descobrir alguns traumas, algumas coisas que aconteceram no passado, coisas que ficaram lá, né, no inconsciente, que a pessoa ela nem sabe muitas vezes por que ela está reagindo de determinada forma. Então, quando a gente vai fazendo ali na análise, a gente vai descobrindo, olha, foi por causa disso. Então, a pessoa ela vai tendo um autoconhecimento, que é isso que a análise faz, né? Ela não traz, assim... uma descoberta vamos descobrir segredos. Não é isso. É a questão de você se descobrir, de ter um autoconhecimento, de você entender quem eu sou, né? Por que eu penso dessa forma? Por que eu sinto dessa forma? E aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com os conflitos, aprender a lidar com a rejeição, aprender a lidar com frustrações, né? Quando a gente parte para o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem o objetivo de um resultado muito mais imediato diante daquilo que você está vivendo no presente. Então, a gente não tem um processo de busca lá na infância, né? É daquilo que você está vivendo hoje. Então, se a pessoa chega com uma depressão, a gente vai tratar aquela depressão. Por que ela está depressiva hoje? Então, a gente vai tentar entender o que ela está pensando hoje sobre ela, sobre a vida, sobre o que está ao redor dela. E, a partir daí, direcionar essa pessoa a pensar diferente, a ver diferente, enxergar as coisas de um modo diferente para sentir diferente. Quando ela passa a sentir diferente, então ela começa aí um processo de cura emocional. Mas todo mundo deveria fazer isso. Terapia é indicada para qualquer pessoa, gente. Às vezes a gente espera os conflitos chegarem, né? As coisas acontecerem. Mas não, gente, terapia é muito bom. Quando eu estava fazendo o curso,
é imprescindível fazer a terapia, né? É parte do tripé. Ah, você também Eu tenho que fazer, né? Ah. Até para ter a experiência de como fazer a abordagem e tal e tudo mais. Então, eu tenho que fazer a terapia. E aí eu fui fazer, falei, não preciso de terapia, né? Imagina, eu toda super resolvida, né? Uma mulher super resolvida e tal. Não preciso, mas tudo bem, tem que fazer, eu vou fazer. Quando eu fui fazer a análise, falei, gente, eu preciso de mais terapia. Porque eu não fiz antes, Eu reparem. preciso de mais terapia, eu quero mais um pouquinho desse negócio, porque é bom. Que você vai descobrindo coisas assim que você nem imagina, sabe? Você vai se conhecendo de uma forma muito mais profunda, muito mais aberta. E quando você tem terapeutas que são cristãos, nossa, melhor ainda. E a minha recomendação é sempre essa. Você quer fazer terapia? Vai, né? Todos os terapeutas, eles são muito éticos e eles respeitam muito a questão da fé, da religião de cada pessoa, né? É parte da ética. Mas se você tem a oportunidade de fazer com um cristão, alguém que vai conseguir colocar aquele sal do evangelho ali na terapia, é melhor ainda, né? Não precisa ser necessariamente eu, apesar que meu número é 988772884, se você precisar. Não precisa ser necessariamente eu, mas, né, se você busca... Tem pessoas que preferem, não, eu prefiro um psicólogo. Vai no psicólogo, né? Então, busca um psicólogo cristão. Se não encontrar, tudo bem, também não tem problema você fazer com um psicólogo não cristão, né? Estou falando assim, dá prioridade para quem é cristão, né? Acho que a visão também já é outra exatamente, abordagem, né? Exatamente, né? A menina, tem uma menina hoje que eu estou acompanhando, e a busca dela foi exatamente por uma pessoa cristã, né? Então, ela soube de mim e tal, e ela entrou em contato. E, a partir da clínica social, né, que eu faço parte de uma clínica social para pessoas que não podem pagar. Então, essas pessoas, elas vêm, elas buscam, faz todo o cadastro, né? Antes que vocês encham aí de pergunta como é que faz, no momento está cheio já a clínica, então A a gente agenda está tá esperando. lotada. A agenda está lotada, mas todas as vezes que a clínica ela tem vagas, a gente lança lá nas redes, fica de olho nas redes sociais, a gente lança lá na rede que tem vaga na clínica social para quem não pode pagar, viu, gente? Não queira tomar o lugar aí de quem não pode, não, você podendo. Certo? E também tem o valor social. Tem o 100% gratuito e tem o valor social, que é o valor de R$30, né? Porque, por exemplo... Mais acessível. Isso, né? Por exemplo, a minha consulta... Vocês estão mexendo aqui, tá, gente? Já faz aí teu nome. Ela custa R$50 por sessão. Então, a gente fecha aí pacote de 4, de 5, de 6, vai depender muito da pessoa, né? No valor social, ela vem para 30, né? Dependendo da pessoa, ainda fica ali nos 25, R$30. Então, é importante que a pessoa ela também procure saber, entendeu? As clínicas, quais clínicas atendem, de que forma essas clínicas atendem. Porque tem pessoas que precisam, mas não têm condições. É verdade. Né? Porque quando você fala assim, a sessão por R$50, eu estou cobrando bom. Mas tem pessoas, por exemplo, um psicólogo não vai cobrar R$50, né? Mas tem pessoas que cobram 80, 100, né? 150. O analista que me acompanhou, ele cobra R$270. Eita. Uma sessão, né? Eita. Graças a Deus que a minha foi grátis, porque foi pelo... Já estava foi ali no pacote, pela faculdade, né? Foi pela faculdade. Mas ele custa nesse valor. Então, quando você para pensar em pessoas que não têm condições de pagar, mas estão necessitando, então eu não consigo me ver nesse momento, né, assumindo essa função e simplesmente ficar ali pensando no quanto que eu vou ganhar. Então, a minha prioridade para fazer psicanálise foi por causa do evangelho, para entender o funcionamento, né, das emoções, da mente das pessoas e poder aconselhar de uma forma mais assertiva. Então, esse foi a principal razão, Então, eu não consigo hoje me ver fazendo diferente. Né? Então, tem pessoas que eu simplesmente atendo, eu uso os conceitos psicanalíticos para aconselhamento de casal, na igreja, aconselhamento de jovens, mulheres. Tem um curso, né? Eu fiz esse curso no início do ano passado. Esse ano eu não consegui fazer, mas próximo ano, com fé em Deus, eu vou fazer, que é o Mulher Inspiradora. Esse curso, ele é um curso dentro de uma abordagem psicanalítica para uma percepção profissional e emocional da mulher. Então, para ela crescer emocionalmente, autoconhecimento, e ela entender qual é o meu caminho aqui para a minha profissão, o que melhor vai ser para mim, né? Então, é isso que eu faço com a psicanálise.
Eu sirvo porque eu fui chamada para servir, né? Você dá palestra também, assim, quando te convidam em outras Sim. igrejas? Já fui em escolas, né? Já dei palestra em escolas para jovens. A gente encontrou algumas situações assim de jovens vivendo em situações de drogas, né? De vícios, de pornografia. E aí a direção pediu essa palestra, então já fui. Fui numa conferência uma vez. Assim, a participação foi bem rápida, porque, na verdade, eu estava assistindo a conferência e aí souberam que eu estava lá e me deram uma palavra, né? Eita. Ali pra falar. Falei, meu Deus, não tinha nada preparado aqui. Agora, Jesus, me lembra de tudo. Porque aí, nessas horas, só o Espírito, né, É Fia? verdade. Aí eu fui lá, dei essa palavra, né? E igrejas também, né? Já fui... Acho que a última que eu fui agora foi uma mensagem, uma pregação que o pastor Ismael pediu, relacionada, né, à questão da cura interior, tanto dentro do princípio bíblico como com os conceitos psicanalíticos, né? Graças a Deus foi bênção de Deus. Então, eu vou ali de acordo com a agenda, né? Porque a agenda é cheia de tudo, né? Então, de acordo ali com a agenda, a gente vai, a gente fala, né? Alguns podcasts ali junto com a Andréa, né? Pelo MJ Geral também, a gente já falou um pouco sobre algumas questões, alguns conceitos psicanalíticos, sobre doenças emocionais, abuso sexual, né? Dependência emocional. Então, tem sido um meio, na verdade, de falar do que Jesus é capaz de fazer através de um conceito profissional, né? Porque tudo foi ele que criou, né? Toda a ciência vem de Deus. Então, tudo é por ele, para ele, por causa dele. Então, eu acredito assim, que quando você tem uma profissão, uma função, um objetivo de crescimento na vida, você precisa usar isso para o reino também, né? E hoje, fazendo pedagogia, porque eu tenho essa intenção de chegar nele, né? Como eu falei lá no início, e aí eu falo assim, como é que eu chego à neurociência? Eu preciso ter uma formação graduada e a teologia não me permite isso, né? Então, eu vou fazer a pedagogia porque é muito amplo. Não para só aí, né? Dá para fazer uma psicopedagogia, dá para trabalhar numa clínica, né? Porque hoje a pedagogia consegue te inserir numa clínica. Então, eu vou fazer. E aí eu estou fazendo, estou me apaixonando, estou amando fazer pedagogia. Muito bom, gente, muito bom. Não sei se trabalharei na área, né? Não sei se terei tempo para isso, mas tem me ajudado bastante a clarear muita coisa, principalmente dentro do conceito psicológico. Cíntia, se estiver nos assistindo, mais uma para você convidar para ir na sua igreja. É uma colega minha que toda vez ela assiste e aí diz: Vitória, quero levar aquela pessoa para minha igreja para dar uma palestra. Mais uma. Ela vai. Ivani, dentro disso que você trabalha, você atende jovens e adultos também? Isso, jovens e adultos. Ou tem uma preferência? Não, jovens e adultos. Eu já atendi, assim, 2 crianças, mas foi porque foi uma questão muito mais urgente, né? Mas não é a minha especialidade, o infantil. Atendi com a ajuda de um outro profissional que tem essa especialidade, é um amigo da faculdade. E depois eu passei, né, essas crianças para um profissional que é especialista. Ali no momento, como foi um caso urgente, eu já atendi e tal, mas eu não tenho essa especialidade infantil, né? Então, é jovens ali dos 13 anos em diante. Nossa, meu Deus, toda hora eu faço isso, vocês já perceberam? Gente, pelo amor de Deus. Eu vou ficar com a mão parada, mas não consigo ficar com a mão parada, né? Então, é jovem ali, adulto até Simona. Dentro das pessoas que você mais atende, assim, qual você tem percebido que é o maior problema das pessoas hoje em dia? Depressão, ansiedade. O que é que mais chega para você? Qual é o maior problema? Ansiedade. Muito mais do que a depressão. Sério? Muito mais do que a depressão. Talvez outros profissionais atendam a especialidade da depressão mais vezes do que eu, né? Mas a maioria é ansiedade. Às vezes elas chegam sem saber que né? Chegam porque tem sintomas e tal, mas não sabem que aquilo é ansiedade. E ali no decorrer a gente vai tendo essa percepção de que realmente é isso, né? Então as pessoas... E aí a gente consegue entender, né? A gente vive num mundo muito ansioso. Tem muita gente sofrendo a nossa realidade é uma realidade muito ansiosa. As informações, elas são muitas, né? Elas são em números grandiosos que a gente não consegue obter todas as informações.
Isso gera uma aceleração, né, mental, uma aceleração do cérebro. Isso gera uma certa angústia, né? Quando você está sabendo de uma coisa aqui, daqui a pouco a pessoa já está sabendo lá, mas eu estou sabendo desse negócio. Como foi que isso aconteceu? Ah, saiu agora. Então, assim, as informações, elas são sempre, assim, muito simultâneas, né? E isso faz com que a nossa mente, ela acelere um pouco mais. E a gente fica cansado. A gente cansa. Os conflitos, as dificuldades, o contexto político, social, cultural também acaba ajudando, né, fazer com que as pessoas elas fiquem cada vez mais ansiosas. Ofertas do mercado que oferecem aquilo que você não tem condições de pagar, mas elas te apresentam de uma forma que você acha que precisa daquilo, você nem tem necessidade e você precisa daquilo. Isso gera uma certa ansiedade. As redes sociais também, acho que terrível hoje em dia, né? A gente aconselhar muito, né? Qualquer terapeuta, ele vai sempre aconselhar o uso limitado, né, da rede social, do telefone, de um modo geral, da tecnologia, né, de um modo geral. Porque já é comprovado que é prejudicial, que traz uma certa ansiedade, que traz muitas vezes frustração, decepção, né? Você vai passando ali na rede social e você vai vendo mundos incríveis, maravilhosos, nossas pessoas curtindo gera muita toda comparação, né? Então. E aí você olha para sua realidade e ela é totalmente diferente. Né? Aí você olha, a minha cama é essa, meu sapato é esse, minha roupa é essa, né? Eu queria muito aquilo. Acaba desvalorizando até o que você tem, né? Sim. Tipo, Deus te abençoou tanto, Deus te deu tanta coisa, né? Tudo que você vive bem, mas agora fui eu. Mas quando você chega ali diante da rede social, que vê um mundo perfeito, que tá fora da realidade ali do alcance, você acaba achando que o que você tem não é valioso, não é de valor, né? Exatamente, né? E quando a gente olha principalmente a juventude, né? Assim, a juventude, a galerinha ali mais na adolescência, quantas vezes, né, elas se isolam porque elas acham que elas não fazem parte daquele meio, porque ela viu na rede social que o colega tem isso, que o colega da escola tem aquilo, e aí ela não tem. Então, ela prefere não se relacionar com aquela pessoa porque ela tem vergonha de quem ela é, do que ela tem ou daquilo que ela não tem, né? Então, ela tem vergonha de não ter a mesma coisa, de não ser parecido. Quando eu me lembro agora daquela crise, né, em massa que teve na escola, aquela crise de ansiedade da galera, né, geralzinha ali. E você percebe que são adolescentes de uma idade ali muito padrão, né? A mesma idade ali, 14, 13, 15 anos de idade. E pessoas sofrendo a mesma coisa, né? E por conta dessas questões, não somente isso, lógico que tem um contexto familiar, muitas vezes a questão de abusos, né, dentro de casa, a violência doméstica também é muito agressiva em relação a isso, né? E gera esse tipo de sentimentos aí, de rejeição, que leva à ansiedade. A questão dos pais trabalharem fora, né? A gente não vai dizer ao pai e à mãe, olha, deixa de trabalhar fora. Mas a questão é, quando você está com o seu filho, que tipo de tempo você tem com ele, né? Tempo de qualidade. Às vezes os pais trabalham fora e quando chega em casa vai para o telefone, vai para o celular, vai para a TV, né? Vai assistir série. E o filho está ali necessitando de companhia, de acompanhamento. Daqui a pouco essa criança vai ficando isolada, esse adolescente vai ficando isolado. E aí, né? Aí vai gerando a ansiedade. Não tem essa abertura, né, com os pais que precisariam. Às vezes os pais, eles querem recompensar com presentes, mas não com presença, né? Então, se eu estou ausente durante todo o dia, eu preciso estar presente à noite, quando eu chego em casa, né? Então, eu preciso ter um bom relacionamento com os meus filhos, eles precisam entender que eu estou ali para eles e que eles podem contar comigo, apesar da minha ausência durante o dia. E aí trazer para eles assim, estou ausente durante o dia por necessidade, porque a gente precisa se manter, a gente precisa viver, né? Explicar, né? Ter um diálogo para que eles entendam. Para que eles entendam. E aí, quando você chega, você é o pai, a mãe que brinca, que dá atenção, que olha a atividade, que se preocupa como foi o dia dele, né? Que está ali junto. Então, isso faz muita diferença na vida desse jovem, na vida desse adolescente, né? Então, existem algumas formas até de a gente evitar que essas pessoas elas cheguem a uma crise de ansiedade, né? Evita o uso excessivo de televisão, evita o uso excessivo ali diante do notebook, do computador,
do celular, de jogos que trazem muita adrenalina. Tem jogos que levam, né, muitos jovens e adolescentes a ficarem tão ansiosos, né, que eles chegam a ficar doentes por causa desses jogos. Então, tudo é limite, né? Tudo tem que ser com limite, é equilíbrio. Eu lembro do livro agora, né? Vivendo com Equilíbrio. É para viver com equilíbrio em todas as coisas, em todas as áreas. Então, o meu público é mais essa galera aí, que consegue falar, que consegue explanar, que consegue desabafar. E quem eu também tenho uma identidade maior, né? Que é esse público jovem. Uhum. Queria que você falasse assim, para quem está em casa, talvez esteja passando por um momento, por um quadro de ansiedade e não sabe que é ansiedade. Então, assim, quais os sintomas? O que é que uma pessoa que está ali com a crise de ansiedade, ela apresenta? O que é que ela sente? Pronto. Os sintomas, eles são diversos, né? Eles são muito variados. De repente, uma pessoa, né, que tem aquela suadeira na mão, né, que tem aquelas aflições, ela pode não ter as manchas na pele que um outro pode ter, né? Então, a questão de você prestar atenção que tipos de sintomas, de repente, você tem, né? Então, tem essa questão do suar frio, uma taquicardia, e você não sabe por que está com essa arritmia, né? Um medo sem razão, assim, né? Não houve uma razão para você ter aquele medo, mas você está ali com aquela palpitação, aquele susto, aquela apreensão. Uma coisa, assim, muito notória da ansiedade é o pensamento de futuro, né? Então, é você pensar e já deixar tudo resolvido. Então, vai acontecer assim, assim. Você cria uma história sua, entra nesse mundo, né, que só você conhece, que só você criou. E esse mundo, geralmente, ele é negativo, ele é assustador, né? E isso traz um medo e de algo que você ainda não viveu, de algo que você não está vivendo. É importante que as pessoas saibam, assim, que existe a ansiedade comum, normal. A gente veio aqui gravar o podcast, gera uma ansiedade. Ai, tô ansiosa. Normal. Isso é bom, porque te ajuda a preparar para o momento. Uhum. Vou fazer uma prova. Normal, te ajuda a preparar ali para aquele momento, né? Depois que passou aquele momento, também passou a ansiedade. O que é ansiedade perigosa? É quando você tem os sintomas, né? Então, de repente, você tem essa suadeira, você tem esses medos, você tem essa criação desse mundo futurístico. Você consegue conceber situações que não existem, né? Nunca existiram, elas estão só ali na sua cabeça. E isso é muito permanente. Então, passou, de repente, uma situação e ela continuou ali, né? Permanece ali com você e você não consegue se livrar disso, né? Você não consegue... Isso atrapalha o seu relacionamento com as pessoas, porque a ansiedade, ela acaba trazendo uma interferência na relação, gera um estresse muito grande, né? Às vezes você não consegue ter controle do seu comportamento, não consegue ter controle da sua mente, né? Então você grita ou você chora muito. E isso atrapalha o seu relacionamento com o filho, o seu relacionamento com o esposo, insônia, né? Você não está conseguindo dormir, aí passa 3, 4, 5 noites sem conseguir dormir, você não sabe a razão, sabe por que eu não estou conseguindo dormir? Meu Deus do céu, né? Pode ser uma crise de ansiedade. Ou dormir demais. Então, observe que os sintomas, né, eles vão variar muito. Extremos, Ou dormir demais. Então, você está sempre muito sonolento, não está procrastinando demais, não está dando conta das coisas, né? O corpo ali sempre muito mole, sempre muito preguiçoso. Então, isso também pode ser parte, né, da crise de uma ansiedade. Então, é isso. Né? Tem pessoas que conseguem ouvir coisas, né? Consegue ver coisas. A gente sabe que existe a questão espiritual. Mas também existe uma questão emocional. A pessoa, ela entrou numa crise e tão profunda, muitas vezes, que ela passa a criar situações, a criar coisas e a ver coisas que ela criou ali na mente, né? E que à medida que ela vai tratando aquilo vai acabando, aquilo vai desaparecendo da vida dela. E existem outras situações que realmente é uma opressão e tal, então tudo precisa ser visto com os dois olhos, né? As duas visões precisam ser vistas aí. Então, nem tudo é cão, né? E nem tudo verdade. É ansiedade. É né? verdade. Então, basicamente assim, são os sintomas mais comuns que a gente vê. O bom de quando é um profissional cristão
é que ele consegue geralmente Tem esse enxergar discernimento, isso. né, entre uma coisa e outra. Geralmente, quem não é cristão nem acredita na outra parte, Isso, né? é. Então, ele sempre vai levar muito para a questão da ciência, para a questão do emocional ali, né? E aí pode acontecer de, às vezes, você tá tratando de uma forma e não vai gerar um resultado porque o problema é espiritual, né? E aí- Ou, às vezes, até deixar a pessoa aquém das questões espirituais, né? Uhum. Já assim, não dá para, não precisa valorizar mais essa parte aqui, porque tudo agora é emocional. E nem tudo é emocional, como nem tudo é espiritual, né? Isso. Na verdade, é uma balança aí, equilibrada esse negócio. Então, olha, se você que está em casa tem algum desses sintomas, é um sinal de alerta, né? Procure um profissional para te ajudar, né? Graças a Deus, você que mora por aqui, na região, tem essa oportunidade, pode estar se inscrevendo nesse projeto, Isso. né? Se você não tiver condições, mas assim, procura ajuda, né? Procura uma liderança da sua igreja para estar te orientando, mas não deixa ficar desse jeito, não, porque Exatamente. a consequência de uma ansiedade não tratada é pior, né? É pior, né? De repente você pode chegar em uma depressão, né? E essa depressão chega lá no fundo do poço. Apesar que eu sempre digo assim, olha, por mais que você chegue lá no finalzinho, sempre tem um jeito, né? Sempre tem uma esperança. Então, à medida que você vai mudando o pensamento, que você vai sendo acompanhado, né, por pessoas que te amam, porque a gente fala sobre as pessoas que sofrem, mas as pessoas que estão ao redor, elas fazem muita diferença na vida de quem está passando. Então, a rede de apoio é importante quando uma pessoa ela está passando por uma terapia, seja para tratar qualquer coisa. O fato dela estar fazendo a terapia em si já mostra que ela quer ajuda, né? Que ela precisa. Então, a rede de apoio é importante. Amigos, igreja, família, né? São pessoas de grande importância na vida dessas pessoas que estão sendo acompanhadas por um profissional. E quando você olha assim, você não tem, isso já é depressivo, né? Já pensou? Já é você depressivo, olhar, você tá procurar sozinho. ajuda e não ter ajuda? Meu Deus. E aí as pessoas que estão ao redor precisam entender o seguinte, quem sofre com a depressão, ela não está querendo viver, né, ali. Não é que ela não quer viver, mas ela não vê razão para viver, né? Ela grita por socorro, ela não quer morrer, mas ela não vê sentido para viver. Parece meio louco isso, né? Mas ela não vê sentido. Então, quando ela não vê sentido para viver, ela só vai definhando, ela se entrega ali, né, para aquela dor profunda, porque a depressão é uma dor inexplicável, a gente não consegue definir, a ciência não consegue definir a dor da depressão, a profundidade dessa dor, mas é uma dor que existe, que está ali, que está fazendo com que essa pessoa vá definhando. Não é sem vergonhice, deixar claro isso, né? Nem falta de Deus. Não é falta de Deus, certo? Ai, meu Deus, tem pastores que estão depressivos, tem irmãos, não sei o quê, não é tanta fé. Não é falta de Deus, certo? É uma dor profunda que a pessoa não sabe lidar com isso. Ela não sabe como sair disso, né? Por isso ela precisa de ajuda e ela precisa de apoio de todos que estão ali ao redor. Ai, muito bom. Eu acho que eu vou fazer terapia. Ai, qualquer coisa a gente vem pro Ivani parte 2 aqui para contar as experiências. Vamos falar de coisa alegre agora. Tá vindo aí uma convenção, Sim. né? Isso, Divergente. Conta um pouco pra gente, porque até eu tô ainda assim, meio desatualizada. Olha, nós já temos inscritos daqui de Sergipe, viu, minha gente? Então, assim, por favor. Mesmo? Já, nós temos inscritos. Eu não Tô acredito, super não. animada, meu Deus. Vai representar, viu? Sergipe vai representar. Vai representar, sim. Se não me engano, e aí o pastor Alexandre, ele é quem consegue confirmar melhor para mim, se eu não me engano, a gente tá com 6 inscritos aí, né? Mas já? E aí, vamos embora, né? Que a gente... Vamos inscrever mais gente, e é por isso que eu quero falar com você, Então porque eu quero você nessa caravana, entendeu? Eu quero você lá. Por quê? Para fazer mais número? Não, porque você é importante. A sua presença é importante. O que vai acontecer lá é importante. Eu sempre digo assim, que tudo na vida é uma aquisição de experiência. Então, cada momento que a gente participa é experiência e não vai voltar mais aquele momento. Não vai voltar. A gente teve agora o encontro de... Eu sinto só falta. É verdade, viu? A gente teve um encontro de jovens agora. Cara, tudo que a gente viveu lá foi magnífico, foi esplendoroso. Mas não vai acontecer de novo. Quem foi, foi. Quem não foi, perdeu. Perdeu. Agora esperar uma outra para uma nova experiência, mas não vai ser mais a mesma, né?
Então, essa convenção nacional ela vai acontecer nos dias 29 e 30 do próximo ano. Então, olha só, dá para se organizar. É que mês? 29 e 30 de julho. Pulei o julho, né? Foi. 29 e 30 de julho. Eu do vou até próximo marcar ano. aqui Marca aí, põe para na divulgar, né? Save the date, ok? Vai ser em Cuiabá. Então, assim, já vai ter um grande diferencial, porque tudo acontecia em São Paulo, né? Na Estância Árvore da Vida. Então, a gente já está saindo de lá, já está quebrando esse paradigma. Estamos indo para Cuiabá. Novos ares. Centrão do Brasil, novos ares, lugar incrível, lindo, maravilhoso. Temos pessoas, assim, que têm grandes potenciais, assim, sabe? Tanto na área da música, eu ainda não posso revelar algumas coisas, tá, gente? Porque a gente tá deixando aí no mistério. Eu já ia perguntar, gente. Até então, nós revelamos um dos palestrantes, tá? Mas já estamos nos organizando para revelar aí a próxima pessoa que vai estar lá. Não vou falar atração, né? Porque a nossa atração é Cristo. Mas a próxima pessoa que vai estar lá, a gente vai estar anunciando por esses dias aí, tá? Fica de olho nas redes sociais aí do pra ver se dá uma instigada na galera. Então, você conhece o Rodrigo Bibo? Eu conheço. Maravilhoso. Vai estar aí. Eu li aquele livro dele, do sorvete. O livro do sorvete, você já leu o livro do sorvete? O Deus que destrói sonhos. Nossa. É muito, 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 muito bom. O Rodrigo Bibo, ele é, assim... Ele é muito da galera, né? Então, ele tem uma linguagem muito compreensível. A gente consegue entender o que ele quer falar, o que ele está passando. E é um cara muito inteligente, né? Deus, assim, derramou uma unção. Eu sigo ele no Instagram. Instagram. Então, o Rodrigo Bibo já está confirmadíssimo. Ele vai estar com a gente lá. Certo? Então, já pelo Rodrigo Bibo, já dá para a gente ter aí mais uns 10 inscrições, certo? Então, você está dentro dessa, né? Então é isso, estou convidando você para fazer parte da caravana. Nós aqui, o MJ Geral, junto com o MJ Regional, estamos juntos nessa, organizando essa caravana, certo? É uma caravana de ônibus, então assim, aventura total, minha gente. Gritar, sorrir, cantar, dormir, pular. Tudo dentro desse ônibus aí. 1 dia e meio, né? Quase 2 dias de viagem. Mas dá para se organizar, dá para... Ivani, mas eu trabalho. Cara, você tem até julho para se organizar. Já vai conversando com o patrão. Já pede férias. Convida ele também. Vai que ele vai, né? Já organiza suas férias aí, exatamente. Aí vamos lá, última semana de julho, para que você possa estar participando. Entra em contato com o pastor Alexandre. Entra em contato comigo, a gente vai estar falando sobre a questão de valores. O valor do Divergente é até o dia 30 de dezembro. A gente tem o primeiro lote, R$280. Então, você tem que correr, que é para você fazer parte desse primeiro lote, que é o descontão do MJ, certo? Então, faltam 5 dias para você, né? Faltam 5 dias só para você terminar de se inscrever aí, viu? Se inscreve, por favor. Então, a gente vai estar finalizando esse primeiro lote e a partir de janeiro a gente entra no outro lote. Então, olha, corre, não deixa de fazer a sua inscrição, de participar. Você pode dividir no boleto, no cartão, né? Fazer o Pix, né? Se você já quiser, eu quero pagar tudo. Ótimo, melhor ainda. Aproveita o 10º. Ai, meu Deus, não tenho, porque meu 10º eu comprei uma TV. Não tem problema, divide lá no boleto, nós estamos a 6 vezes no boleto, e se você dividir no cartão, filho, você vai até as 12 vezes aí e fica à vontade, certo? De ônibus, entre em contato com a gente, que é pra gente estar conversando com você, passando para você como que é o valor e a divisão das parcelas também. 29 e 30 de julho, Convenção Nacional em Cuiabá. Agora até eu fiquei com vontade. Faz sua inscrição, né? Corre eu vou olhar isso direitinho, viu, gente? Prometo pra vocês. Ivani, tá muito bom o nosso papo. Mas eu queria, assim, que você deixasse uma palavra, né? Pra quem tá nos ouvindo em casa. A gente falou sobre muitas coisas, né? Sua vida, uma experiência, né? Com certeza deve ter tocado muita gente que tá nos assistindo. Também essa área que você trabalha hoje, né, que é a psicanálise, que trabalha com ansiedade, os conflitos, né? Enfim, muita gente também deve ter se identificado ou conhece alguém que passou por isso, enfim. Eu queria que você deixasse algo de Deus, né, uma palavra de Deus que está no seu coração para essas pessoas, para que elas sintam que
podem ser abraçadas, né? Que tem uma solução para elas, que nada está perdido, mas uma coisa mesmo que Deus colocou no seu coração para que você possa estar falando para o pessoal que nos ouve nesse momento em casa, para a gente, infelizmente, encerrar o nosso pod. Então, né, eu volto a citar aquele texto do Salmo 121. Esse salmo eu carrego para o resto da vida, né? Depois que Deus me deu me encostou na parede. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? E quando a gente segue o texto, mais um pouquinho lá embaixo, o texto diz que Deus, ele não dorme, não cochila, que ele é o guarda de Israel, o guarda que está ali sempre acordado, sempre de prontidão. Não para nos servir porque ele tem que nos servir, né? Mas porque ele nos ama. Então, ele nos guarda, ele nos protege, ele guarda a nossa entrada, ele guarda a nossa saída. Então, mesmo que a gente indique profissionais, vá no profissional, busque ajuda, mas a primeira ajuda é Deus. Porque sem ele não faz sentido a busca por um homem, né? A busca pela profissão, pela ciência. Deus, ele é o Senhor da ciência. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. E a cura acontece se ele quiser que aconteça. Se ele não quiser, não vai acontecer, mas para todas as coisas ele tem um propósito. Então, diante de tudo, sempre eleve seus olhos para o alto, né? Quando a gente fala, eleva os olhos para os montes. Então, quando a gente olha para o monte, a gente olha para o alto, né? E quando a gente olha para o pico do monte, diretamente os nossos olhos se direcionam aos céus. Os céus onde está o Senhor, né? Os céus de onde vem o nosso socorro, e Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia, da aflição, da frustração, de tudo que adoece a nossa alma, que adoece o nosso corpo, que adoece a nossa vida espiritual. Então, Deus, ele é a cura maior, ele é a cura total. E eu deixo essa palavra aqui para você. Antes do homem, busque a Deus, mas não deixe de buscar o homem por causa disso, porque Deus usa os homens também para curar, também para ajudar, também para sarar. Mas em todas as coisas, creia, tenha fé, coloque firme a sua esperança. E se a resposta de Deus for não, busque nele o propósito. Se a resposta de Deus for sim, busque nele o propósito, porque para tudo Deus tem um propósito para a sua vida. Palmas. Adorei. Vou levar, viu? Vou levar para mim. Amém. Vou levar para mim essa palavra e eu com certeza creio que você aí que está nos assistindo em casa foi muito tocado também e aprendeu muito, né, com a pessoa da nossa querida Ivani. E se você assistiu até aqui o nosso programa, deixa seu comentário, deixa aí o que foi que Deus falou com você, o que foi que você aprendeu, né, nesse podcast. Deixa aí seu comentário, a gente quer ver quem estava aqui participando com a gente. E eu quero muito agradecer você, né, que esteve até agora aqui participando. Deixa seu like, deixa sua curtida aí. Ivani, foi um prazer muito grande receber você aqui. Me segue nas redes. Como é o seu Instagram? Tem que aproveitar, né, gente? O seu Instagram é... Eu tenho o pessoal e tenho o Instagram profissional. O profissional, ele tá bem painha ainda, viu, minha gente? Porque... Mas sigam, gente. Sigam para engajar. Gente, sério, eu estou precisando de alguém para administrar minhas redes sociais. Vagas abertas. Meu Instagram profissional, mari.psica, e o pessoal, mari.ivani. Certo? Facinho. Então, me segue. Bem facinho, gente. Mari.ivani, mari.psica. Só isso. Vai lá, segue. E se você precisar de uma sessão aí, tá bom? Entra lá no contato, meu direct. Tá aí, disponível. Ivani, um prazer, viu? Que Deus continue abençoando muito sua vida e continue usando sua vida para resgatar outras pessoas, né? Amém. Resgatar outras pessoas. Com certeza, eu vejo que essa decisão que você tomou foi mais em prol do reino do que qualquer outra coisa, né? Isso. Então, que o Senhor continue abençoando muito a sua vida, te fazendo crescer ainda mais, né? Na sua área, na área que você escolheu, para ajudar pessoas, para salvação de vidas no reino, viu? Amém. Deus abençoe. Prazer. Gente, obrigada, viu? A todos vocês que ficaram até aqui com a gente. Só para lembrar,
Se você quer ver alguém aqui participando do podcast com a gente, comigo, né, com o pessoal aqui do MJ, deixa aí nos comentários. Eu quero ver fulano de tal no Cast Fé, tá? Então deixa aí nos comentários que a gente vai estar olhando, fazendo aquele filtro, aquela análise. E quem sabe essa pessoa pode estar aqui com a gente também participando, viu? Mas é isso, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast.